Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Nesse vídeo de hoje, aproveitando aí a energia do eclipse solar, vamos falar sobre essa ideia do sorria, você está sendo manipulado, você está sendo manipulada. Justamente por quê? Porque de uma certa forma, todos nós somos manipulados, em primeiríssimo lugar, pelos nossos próprios inimigos internos. E é sobre isso que vou falar nesse vídeo, mas claro, se nós não prestamos atenção, nós deixamos que outras pessoas ou outros grupos nos manipulem ainda mais. E é sobre isso, claro, que eu vou falar nesse vídeo. Então, em primeiro lugar, a ideia de que nós, seres humanos, nós temos, considerando a astrologia, a numerologia, considerando o nosso mapa astral, o nosso nome, como sempre falo com as pessoas que eu converso nos meus atendimentos, eu sempre foco nessa ideia de luz e sombra, porque todos nós temos aspectos luminosos, que são expressões da nossa essência espiritual, e quanto mais a gente se afasta dessa essência espiritual, surgem alguns inimigos internos, e que nós nos deixamos manipular por esses elementos. E como eu falei, quando nós não prestamos atenção, nós nos deixamos manipular também por outras pessoas, familiares, uma relação afetiva, imprensa, corporações, etc. Vou falar sobre isso, vou dar um pouco mais de detalhes nesse vídeo. Então a ideia de que quando a gente se afasta da nossa realidade essencial, dessa realidade luminosa, que também vou falar das características dessa parte em nós, quando nós nos afastamos da nossa real identidade, aí começa a manipulação. Seja a nossa própria manipulação interna, desses elementos que estão afastados da essência, quanto também esses elementos que venham de fora. Então eu vou trazer aqui uma imagem que ela é uma imagem dos maias, foi encontrada no México, e que pode ilustrar fortemente a nossa experiência humana, que teria 5 elementos. E justamente na própria astrologia nós temos os 4 elementos que buscam uma quinta ideia. O quinto elemento seria justamente a nossa real identidade, que é aquilo que é espiritual, digamos assim. Então eu vou trazer aqui para vocês uma imagem de 4 dragões e no centro um disco solar. Basicamente, o que esse símbolo representa? Nós temos aqui então, no centro, uma espécie de um disco solar, que justamente é nesse ponto aqui que estão, por exemplo, a nossa bondade interior, o amor profundo que nós tenhamos por nós mesmos e pelos demais seres, a vontade espiritual, a beleza com B maiúsculo, a beleza da alma, aquilo que as antigas tradições chamam de verdade, a nossa intuição profunda, aquela nossa voz, aquela nossa mente superior que nos fala muitas vezes as coisas de forma muito direta. Podemos colocar aqui nesse disco central também, nesse disco solar, que representa o espírito humano, também o discernimento do que nós temos que fazer, daquilo que nós não temos que fazer. É desse centro, desse disco solar, que também nasce o sentimento de fraternidade pelas pessoas, mas por todas as pessoas. O sentimento de compaixão, a serenidade interior, a famosa gratidão, é desse centro que também surge a gratidão. O entusiasmo, ou seja, essa capacidade de termos um motor espiritual muito forte, independentemente das circunstâncias. A generosidade também nasce desse elemento central. A compreensão em relação a todos, independentemente se as pessoas erram ou não. A tolerância, a paciência, a fé, a confiança. Então todos esses elementos são expressões, digamos assim, desse elemento que é a real identidade do ser humano. E que, como Platão falou lá 2.400 anos atrás, o ser humano precisa sair da caverna. E é justamente dentro dessa caverna que nós somos manipulados, a nossa caverna principalmente psicológica e a caverna que é a sociedade atual que nós vivemos. Então nós temos que sair da caverna. A saída da caverna, obviamente, para o ser humano ela é para dentro, quando nós nos identificamos com o nosso ser. Então quando nós estamos afastados do nosso ser espiritual, nós nos afastamos das pessoas. Nós não conseguimos conviver com os outros. A gente não aceita conviver com pessoas que não tenham as mesmas opiniões que nós. E muitas vezes as pessoas acabam cancelando, pedindo prisão, pedindo para matar, ou inclusive chegando em vias de querer matar outras pessoas. Por quê? Porque estão numa divergência de opinião mental. Então é aí que começam as técnicas de manipulação. A técnica de manipulação acontece quando nós estamos identificados demais com os 4 elementos. Claro que a astrologia ela usa os 4 elementos como um processo de autoconhecimento profundo, mas como falei, nós temos um quinto elemento que ele só vai ser vislumbrado se nós pegarmos esses 4 elementos e compreendermos muito bem. Os elementos físicos, energéticos, mentais, emocionais,
Tudo isso são elementos da nossa personalidade e que justamente naquela imagem que eu mostrei antes, nós tínhamos ali um disco central dourado e ao redor nós tínhamos 4 dragões. O dragão, curiosamente, um elemento muito simbólico, ele caminha, elemento terra, ele nada, elemento água, ele voa, elemento ar, e ele cospe fogo, elemento fogo. O dragão, em muitas tradições, ele é usado como um símbolo da nossa própria personalidade mal conduzida. E quando nós temos certas fragilidades na nossa personalidade, quando nós não prestamos atenção a ela, nós somos manipulados por ela. E, claro, outras pessoas podem querer enfatizar ainda mais essa manipulação. Então, aquela listinha que eu passei para vocês de expressões daquele disco solar central, luminoso, dourado, aquilo ali nos une. Aquilo ali não nos separa, aquilo ali une a todos os seres humanos. Agora, tem elementos que nos dividem, que nos separam e que geram muitas vezes um confronto. E é justamente aí que começam as técnicas de manipulação. Então vamos lá. As técnicas de manipulação, elas vão nas nossas fragilidades, que todos nós temos. Elas vão nas nossas suscetibilidades, que todos nós temos. Elas vão naqueles elementos que, como falei antes, não são elementos da nossa essência, não são elementos profundos. Então, quando a gente acaba se identificando demais com o nosso atual corpo físico, que é só um de uma série de reencarnações, quando nós nos identificamos demais com as nossas emoções, quando nós nos identificamos demais com as emoções instáveis, né? Com o nosso inconsciente, quando nós nos identificamos demais com as nossas opiniões mentais, nós estamos manipulados pela nossa própria personalidade. E é com isso que pessoas e grupos de fora acabam ainda enfatizando ainda mais essa manipulação. Então todos esses elementos, né, o nosso corpo físico, não existe um corpo físico igual ao outro dentro do planeta Terra. Nós somos mais de 8 bilhões de seres humanos e não tem ninguém igual. Então isso são coisas que sempre vão nos diferenciar. É algo natural e, como falei, a nossa consciência vai ter que passar por muitos tipos de corpo físico, muitos, de cores diferentes, tamanhos diferentes, enfim, nós sempre vamos ter corpos diferentes. Então, os aspectos mentais também, as opiniões, elas sempre vão nos dividir, elas sempre vão nos separar. E se a nossa identidade está na nossa opinião mental, nós estamos manipulados por nós mesmos. Essa é a grande questão. Então, quem são as pessoas e grupos, claro, que podem nos manipular? Além da nossa própria personalidade, que é a principal manipuladora, né? Em primeiríssimo lugar, é a nossa própria personalidade. O que é a nossa personalidade? Os gregos definiam a personalidade principalmente como os elementos mentais, emocionais, físicos e energéticos. Isso é a nossa personalidade. E ela nasceu e ela vai terminar. Então tem outras pessoas ao nosso redor e outros grupos que, claro, podem nos manipular ainda mais. Então nós temos aí o quê? Nós temos a imprensa, a mídia nacional e internacional. Quem já acordou sabe disso, né? Quem já acordou no sentido de quem já tem discernimento para observar que existem interesses por trás, né? Então já sabe disso. A pessoa amada pode nos manipular. A nossa família pode nos manipular. Lá na infância, quando nos falavam, olha, se você não fizer tal coisa, o bicho-papão vai te pegar. Ali nós estamos sendo manipulados, está sendo enfatizado o medo em nós. Porque educação não é colocar medo. Educação é diferente de manipulação. Educação é despertar o ser da pessoa, o ser da criança, o ser do adolescente. Manipulação é quando se busca enfatizar esses elementos, que são as fragilidades em nós. Como falei, então, imprensa, família, a pessoa amada, pseudo-grupos políticos, pseudo-grupos religiosos, enfim, megacorporações, youtubers, professores no colégio, nas faculdades, toda essa galera pode nos manipular se nós não estamos atentos. Porque se nós estivéssemos com a nossa consciência totalmente no ser, no nosso amor interno, na nossa vontade espiritual, nós não seríamos manipulados, nem pela própria personalidade, nem por outras pessoas. Então, como falei, as manipulações, de uma certa forma, elas começam na infância. E eu trago aqui 7 elementos que são assim os principais, né, agora para finalizar o vídeo e justamente ir no ponto principal, que quais são as energias que são utilizadas nessas manipulações, sejam individuais ou sejam manipulações de grupo. O primeiríssimo, né, o medo.
que é um dos elementos que, como eu já falei, começa lá na infância. Se você não fizer tal coisa, o bicho-papão vai te pegar. Se você não fizer tal coisa para mim, você vai para aquele lugar depois que você morrer. E por aí vai. Então, o medo, uma grande ferramenta utilizada nos dias de hoje como uma técnica de manipulação. Outro elemento, se desperta nas pessoas o ódio, a raiva, a cólera. Quando se desperta isso na pessoa, a pessoa está fora da identidade dela. E aí é fácil de manipular uma pessoa que está identificada com a raiva, com a cólera, com a ira. Então, a ideia de que quando nós não conseguimos aceitar alguém, ou seja, se nós temos uma raiva muito grande, uma cólera muito grande em relação a uma pessoa, é porque essa raiva ela está dentro de nós em relação a algum elemento dentro de nós que nós não conseguimos integrar ainda. Algum elemento inconsciente, a nossa criança interior, situações do passado. Então é muito mais fácil a gente sentir raiva em relação a alguém que está fora. É muito mais fácil. E é isso, então tem certas pessoas e certos grupos que promovem cada vez mais a raiva nas pessoas, porque é mais fácil de manipulá-las. Outro elemento que se despertam também nas pessoas, a inveja, o ciúme. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente pegar uma pessoa com grandes capacidades, grandes virtudes, muita dedicação, uma pessoa assim que é um exemplo de vida. É muito mais fácil a gente pegar essa pessoa e puxar para o nosso nível do que subir ao nível dela. É muito mais fácil. Então, quando se despertam a inveja e os ciúmes nas pessoas, e tem vários grupos hoje em dia que fazem isso, né? Isso já é uma técnica de manipulação muito escancarada. Então nós temos que cuidar para não entrar nisso também. Outra coisa que se despertou desde a Idade Média e continua muito forte até hoje, né? A culpa, a vergonha, o remorso. Ou seja, se você não fizer tal coisa, você não vai para aquele lugar. Se você fizer tal outra, você vai para aquele lugar. Enfim, isso já começa, como falei, desde a infância. E aí a sociedade, ela muitas vezes ela só expressa o que muitas vezes acontece na própria família, né? E acontece porque é algo natural, nós estamos na etapa humana, nós não temos seres humanos perfeitos. Além da culpa, do remorso, da vergonha, a vitimização também, que é uma técnica muito utilizada, né, pela nossa própria personalidade em relação a nós mesmos, e uma técnica utilizada também a nível coletivo. Observem isso. Também a desconfiança. Então, se a gente vai ficar o dia inteiro olhando, por exemplo, notícias, nós vamos ficar uma desconfiança em relação à própria humanidade. Então nós temos que cuidar com isso também, para não enfatizar tanto aqueles elementos que estão acontecendo que são os mais desagradáveis dentro da humanidade. Vamos tentar olhar pelo lado mais positivo. Vamos olhar em primeiro lugar para o positivo que há em nós. Porque se nós não olharmos para o positivo que há em nós, para o luminoso e para o espiritual, o que nós vamos enxergar fora? Nós não vamos enxergar beleza, amor, bondade, fraternidade fora, porque nós não vislumbramos ainda dentro. Então, no fundo, como falei desde o início desse vídeo, a técnica de manipulação, em primeiríssimo lugar, é a nossa própria mente que começa a fazer isso. São os nossos próprios processos emocionais que fazem isso. Então, a vitimização, a desconfiança. E eu coloco aqui um elemento muito comum, né, em todos nós, e que também é uma técnica usada a nível coletivo: a crítica, o julgamento, gerar antipatias, ou seja, se julga um personagem, se julga um grupo, se geram muitas críticas, se gera uma antipatia. Por quê? Eu não sei. É porque está todo mundo gerando essa antipatia. É porque está todo mundo criticando, então eu também vou criticar. E se te perguntarem, tá, mas por que você faz isso? Não sei. É todo mundo está fazendo. Na realidade, foi convencido por alguém ou por algum grupo. Como falei, técnicas de manipulação. Mas em primeiríssimo lugar, nós temos que cuidar com a nossa própria vida interior, porque é aqui que nasce, de fato, as separações. Dentro da nossa própria vida interior é que existem elementos que ainda não foram integrados. Dentro da nossa própria vida interior é que existem elementos que ainda não se uniram. Então é impossível uma humanidade vivenciar paz, união, harmonia, equilíbrio, se nós não conseguimos fazer isso dentro. É impossível. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é um conhecimento milenar. Várias tradições falaram sobre isso. Então que a gente possa, claro, com esses conhecimentos breves aqui, né, busquei falar o mais breve possível, o mais sintético possível, de um tema que eu poderia falar aqui tranquilamente 2, 3 horas, tranquilamente.
mas eu busquei fazer o mais sintético possível para que a gente possa prestar atenção ao nosso próprio movimento interior. De perceber, quando alguém fala conosco, por que ela está falando isso? Ela está querendo nos tirar da nossa essência? Ela está querendo promover o bom em nós ou ela quer promover em nós o pior que há dentro da nossa vida interior? Prestemos mais atenção e evitemos certas coisas que tendem a nos manipular. Então, que a gente possa ficar mais atento, que a gente possa vislumbrar a nossa essência, utilizando as 4 matérias-primas, que são terra, água, ar e fogo, e cada um de nós tem no nosso mapa astral, né, um elemento que é mais presente, um elemento terra, um água, um ar, um fogo. E como falei, nos meus atendimentos eu sempre busco olhar esses elementos, olhar os signos, olhar o nome, e sempre busco apresentar para as pessoas que eu atendo sempre a luz e a sombra. Claro, colocando sempre um foco naquilo que é melhor, naquilo que nos aproxima de uma verdadeira liberdade, de uma verdadeira, digamos assim, realidade. Que, como eu falei até aqui, é a realidade espiritual que naquele símbolo que mostrei durante a explicação inicial está representado ali por aquele disco solar. Então é um símbolo dos maias, né, um símbolo que foi encontrado no México, mas é um símbolo muito interessante porque é muito comum em várias tradições. A ideia dos 4 elementos escondendo um 5º elemento. Que a gente possa buscar o 5º elemento para que não sejamos manipulados pela nossa própria personalidade e, consequentemente, não sejamos manipulados por nenhuma pessoa e também nenhum grupo. Como sempre, deixe seu gostei, deixe seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que tenha discernimento para ouvir essas palavras, ouvir essas reflexões. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e ative o sininho, ative as notificações. E até o próximo vídeo, independentemente se somos manipulados ou não, e nós somos de uma certa forma, que possamos sorrir, né? E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço.